Bem, hoje é o nosso 75º dia da nossa leitura anual da Bíblia e eu gostaria de comentar um pouco a respeito dos capítulos 9 e 10 de Juízes. Eu gostaria de fazer um comentário rápido porque, gente, quantas histórias existem nesses livros e nessas histórias de Juízes. Aqui nos capítulos anteriores, a gente viu a situação de Gideão, né? Que Gideão fez tudo certo. No final da vida dele, ele fez um ídolo e levou o povo de Israel ao pecado, à idolatria, né? Foi triste o fim de Gideão. Aqui a gente vê um dos filhos de Gideão. Gideão teve 70 filhos e ele tem um filho com uma concubina chamado Abimeleque, o nome do filho dele, né, de Gideão. E a história então é em cima de Abimeleque. Abimeleque, um oportunista, ele queria reinar, ele queria agora começar a monarquia, queria ser rei de Israel, né? De qualquer forma, ele queria ser rei de Israel. E ele faz um conluio com alguns parentes da mãe dele que moravam em Siquém. E aí ele compra esse pessoal. É engraçado que minha Bíblia fala que são os ordinários. Comprou alguns ordinários, esses ordinários acompanharam todo o processo de Abimeleque, e eles são da cidade de Siquém. Então, e é interessante que essa passagem que a gente vai ler agora, Jotão, que é um dos filhos, um dos irmãos dele, o irmão que sobreviveu, ele vai contar uma parábola. É interessante, a gente acha que parábola só existe no Novo Testamento, só Jesus contou parábolas, né? Mas não, aqui a gente vê uma parábola especial. Então vamos lá. Então Abimeleque, como eu já disse, filho de Gideão, resolve então governar em Siquém. E ele chega para os seus parentes e faz a seguinte pergunta: vem cá, vocês acham melhor uma pessoa apenas governar sobre vocês, reinar sobre vocês, ou vocês acham melhor 70 pessoas? Não esqueçam que vocês são parentes de Gideão, né? Como Gideão tinha 70 filhos, então ele jogou essa politicagem em cima do povo, e o povo foi e comprou a ideia de Gideão. E aí de Abimeleque, né? E aí Abimeleque, ele paga esses homens, esses ordinários, para segui-lo. E aí Abimeleque leva todos os irmãos para uma pedra muito grande, e lá em cima dessa pedra ele mata os 70 irmãos que ele tem, quer dizer, 69, né? Porque eram 70, mas sobrou um, o caçula, chamado Jotão, e é esse Jotão que vai contar a parábola. Gente, que coisa triste, né? O homem matar 70 irmãos, 69 irmãos, só para poder tomar o lugar no reino, para que os outros não pudessem ter o direito. E aliás, ele era filho de uma concubina, né? Então, após a morte dos 69 ou 70 irmãos, ele se torna rei de Siquém. O pessoal de Siquém o faz rei lá em Siquém. E aí Jotão vai contar a parábola. O Jotão se afasta e de lá de onde ele estava fala assim: olha, eu vou contar para vocês uma parábola. As plantas, as árvores, elas resolveram procurar um rei. Então elas chegam para a oliveira e falam: Oliveira, seja o nosso rei. E a oliveira vai falar assim: não, eu não posso deixar de dar azeitona, de dar o meu azeite, o óleo de oliva, né, o azeite, para que eu seja rei. Não, eu prefiro cumprir aquilo pelo qual fui chamado. E aí eles chegam para a figueira e falam: Figueira, então seja o nosso rei. A figueira: de forma alguma, os meus frutos são doces, então eu vou continuar dando os meus frutos doces. Foi para isso que eu fui criado. E aí eles chegam para a parreira, né? E fala: parreira, seja o nosso rei. E a parreira fala: de jeito nenhum, eu não vou deixar de dar as minhas uvas, fabricar o meu vinho, o meu suco de uva,
do qual eu fui chamado para ser rei, de forma alguma. E aí ele chega para o espinheiro, essa era a parábola, presta atenção. Espinheiro reina sobre nós. E o espinheiro fala assim: beleza, eu vou reinar sobre vocês. E só que vocês vão aqui, ó, ficar debaixo da minha sombra. E é interessante que o espinheiro, ele não serve para muita coisa, mas ele pega fogo muito fácil. Então, ele pega fogo com uma facilidade muito grande. E aí Jotão fala assim: olha, vocês fizeram do rei de vocês um espinheiros, vocês vão se dar mal. E aí ele fala: olha, vocês não conseguiram, esse camarada que vocês estão fazendo como rei, ele vai pegar fogo e todos vocês vão queimar junto com ele, né? Então, Abimeleque, ele vai governar por 3 anos, né? Então, a pergunta de Jotão é o seguinte: será que é uma boa vocês fazerem de Abimeleque o rei de vocês? E é interessante que o próprio Abimeleque e o pessoal lá da cidade de Siquém, um mata o outro, os dois morrem. E foi isso que Jotão profetizou: vocês vão morrer queimado como o espinheiro, né? E, e aí eles começaram a se odiar, o povo de Siquém e Abimeleque, com a permissão de Deus. Isso é que é interessante, foi um castigo de Deus e a permissão de Deus. Aí teve um homem lá chamado Gaal, de Siquém, que coloca o povo contra Abimeleque e vira uma confusão terrível, e no fim eles acabam um matando o outro. Abimeleque morre com uma pedrada de moinho, uma pedra que a mulher soltou e rachou o crânio dele. Meu Deus, que violência. E aí o capítulo 9 ele acaba com a morte de Abimeleque, quando teve o crânio rachado. Então foi tudo isso que Jotão profetizou. E aí surge agora, aí passa um período, eles voltam à idolatria de novo, voltam a adorar outros deuses, e rapidamente fala sobre Tola e Jair, não fala muita coisa sobre eles, só fala que Jair teve 30 filhos, e Tola ficou 23 anos como líder, né, como juiz. E aí, o que é interessante é que quando eles morrem, o povo volta agora a idolatrar. E agora quem se levanta contra o povo são os filisteus e os amonitas. E é interessante que no versículo 10 eles vão dizer: olha, Deus, nós pecamos contra você. E Deus fala assim: não, eu já livrei vocês de vários deuses. É que Deus começa a falar: já livrei você lá do Egito, já livrei vocês nisso, nisso. E Deus vai falando: agora, se vocês quiserem alguma coisa, procure os outros deuses. Eu não vou abençoar vocês, está decretado. Só que Deus, ele, ele tem um coração compungido por causa do arrependimento. No versículo 15, fala que o povo ele se arrepende e pede a misericórdia de Deus. E é interessante que ele fala assim que o coração de Deus ele fica quebrantado, né? Ele fica quebrantado. Olha o que fala aqui no versículo 16. 16 fala assim: e eles tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então, já não pôde ele reter sua compaixão por causa da desgraça em Israel. Então, Deus ele não pôde segurar a compaixão dele. Tendo sido convocados, os filhos de Amon acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon, contra os amonitas? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade? Então a promessa era o seguinte: quem lutasse contra os amonitas seria então o príncipe, seria o chefe dos moradores de Gileade. Então mostra aí a misericórdia de Deus e a compaixão de Deus através do arrependimento. E eu quero falar uma coisa para você: não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há pecado que Deus não possa perdoar, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, né?
que aí não há perdão, e a falta de perdão. Se você precisa perdoar alguém, você tem que perdoar, porque senão você não será perdoado. Fora essas duas coisas, não há como haver uma sentença drástica na sua vida se você se arrepender dos pecados. Você se arrependeu, acabou. Deus ele fica com a sua compaixão ativa quando tem um coração arrependido. Então, aproveite e faça como esse povo, se arrependa e comece a buscar o Senhor. Que Deus te abençoe e até amanhã.